Disse: não se preocupe com o que há de comer ou o que há de vestir, que eu providenciarei. Quando a gente acredita na palavra do Senhor, a nossa fé às vezes está bem pequenininha, mas a fé vai lá para cima. Eu, como um servo do Senhor, meus amados, eu sempre peguei essa palavra para mim, e por onde eu passo nas congregações eu costumo pregar ela. Porque é uma palavra que levanta a nossa fé. É uma palavra que aumenta a nossa fé cada dia mais. Às vezes nós olhamos para o armário da gente, tem tão pouca coisa, mas quando a gente vai pensar que tem alguém além da gente que nem aquele pouco tem, e muitas vezes está glorificando o nome do Senhor. Esses dias eu estava vendo um documentário de uma senhora lá perto da minha cidade, e esse documentário está no canal do YouTube que se chama Poder da Fé. Essa mulher é uma serva de ciclo de oração. E ela passou uma necessidade tão grande na vida dela, que ela ia 3 horas da manhã orar sozinha dentro da igreja. E quando ela saía, ela deixava o filho dela dormindo. E ela chegava lá e dizia: "Ô Senhor, o que eu vou dar para o meu filho quando ele acordar? O que eu posso dar? Meu armário não tem nada." E quando aquela mulher chegou em casa, que o filho dela acordou e perguntou para ela: "Mãe, o que é que a gente vai comer hoje?" E ela disse: "Não se preocupe, porque o Deus que nós servimos vai providenciar nosso alimento." E automaticamente aquela mulher sentou-se na calçada dela e começou a chorar e orar. E chegou um cachorro perto dela com um saco, uma bolsa de plástico na boca. Meus irmãos, parece até mentira. Mas a fé que essa mulher conta esse testemunho dela não tem nem como ser mentira. Porque como Deus quer usar, Ele usa. Não importa a pessoa, não importa o que, mas Ele vai usar. E aquele cachorro chegou nos pés dela e soltou aquela bolsa de plástico e saiu. Quando ela pegou aquela bolsa de plástico, estava com aquele dinheiro dentro. E ela disse: "Deus mandou a providência." E quando ela contou esse testemunho na igreja dela, meus amados, todas aquelas irmãs do ciclo de oração começaram a chorar. E ela viu que o Deus que a gente serve, Ele não desampara nós. Em momento algum, temos que passar alguma ventania, temos. O próprio Jesus passou 40 dias sem comer e sem beber. Mas às vezes o inimigo ele pensa que quando a gente está passando necessidade, aí ele pensa que a gente afracou, mas espiritualmente a gente está mais forte do que ele imagina. Às vezes o corpo da gente está fraco, porque a gente não se alimentou, mas o espírito está forte. E essa fé que o Senhor quer no seu servo, essa fé que Ele trouxe através dessa palavra dele, não se preocupa, meus amados, com o que há de comer, não se preocupa com o dia de amanhã. Jesus disse que quanto mais não se preocupa, não vai aumentar nada na vida da gente, não vai aumentar um dia a mais nem um dia a menos. Apenas a preocupação, quando a gente vai olhar a palavra preocupação, é que é uma ocupação antes que a gente está querendo já. A gente antecipa o sofrimento, a palavra preocupação. É a mesma coisa da palavra depressão. Depressão é uma coisa que a gente acumula na vida da gente sem que aquilo esteja acontecendo ainda. Traduzindo, muitas vezes é uma falta de fé que o ser humano tem, que ele se preocupa tanto com a vida, mas esquece que temos Deus que providencia o pão, que providencia a fonte da água viva, que providencia o alimento todos os dias, as vestes. Ele ressuscita o morto, Ele dá vida, Ele tira a vida. A gente tem que olhar para esse. Nós dedicamos tanto tempo ao nosso patrão no dia a dia. A gente se preocupa tanto com o horário de serviço e se preocupamos tanto com a palavra do Senhor. Porque quando a gente medita nesse texto que Jesus disse: "Não se preocupe, meus amados." Eu nem sei porque, meus amados irmãos, Deus me deu essa palavra para trazer hoje. Eu meditei na palavra quando o pastor ligou para mim. Ele disse: "Irmão Fábio, o senhor pode ajudar no dia hoje?" Eu disse: "Amém, pastor." E eu comecei a meditar na palavra, ia para frente, ia para trás. Aí minha esposa falou: "Não se preocupa não, que Deus vai mandar a palavra. Alguém vai ter que estar precisando dessa palavra, alguém tem que ouvir ela." E foi isso que Deus colocou no meu coração esta noite, para trazer essa palavra para cada um de nós, que venhamos buscar mais o Senhor. A vida do Senhor está próxima, meus amados.
Deixe essa preocupação das suas bens materiais para lá. Busque mais o Senhor. Se preocupe mais com a nossa salvação, com a nossa santidade diante do Senhor. É isso que Ele quer cobrar de todos nós. É santidade e obediência aos seus mandamentos. O Senhor não vai se preocupar dizendo: irmão Fábio, missionário Fábio, o Senhor se preocupou tanto com o carro que eu mandei. O Senhor se preocupou tanto com o alimento que eu me mandei. Não precisa, não vai se preocupar, que Ele sabe tudo que a gente está precisando. Quando a mente da gente pensa: eita, está faltando isso, Jesus já sabia que aquilo ia faltar. Quando a gente pensa: eu estou precisando disso, Ele só sabia que tu estava precisando. Qual é o pai que não sabe o que o filho está precisando? Nós, como pai, nós sabemos o que nossos filhos precisam. Mesmo assim, os filhos, Ele sabe que os filhos dele precisam todos os dias. Ele sabe das nossas necessidades diárias. E às vezes, meus amados, quando eu olho para essa palavra, eu lembro, antes da minha fé, eu me preocupava muito com o meu emprego. Eu tinha medo de perder meu emprego, porque eu dizia: se eu perder meu emprego, eu vou dar de comer a minha esposa com o quê? Os meus filhos vão comer o quê? E antes da minha fé, as coisas faltavam assim. Por quê? Porque eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Eu não acreditava na palavra que eu acredito hoje. Porque Jesus, Ele vai nos passar por momentos tão difíceis na nossa vida, que por nós seres humanos, nós às vezes até reclamamos. Mas Deus, por que eu estou passando por isso? Tanto que eu te sirvo, tanto que eu te obedeço. Mas Deus disse: muitas das vezes a ventania é para transformar nós. Às vezes o crente ele tem que passar por uma prova para ele ser transformado, para ele saber o Deus que ele serve. E o Senhor Jesus, Ele faz nós passar por isso. E teve certas vezes que eu passei por uma necessidade tão grande na minha vida, que eu cheguei a blasfemar para até meu próprio Deus. Eu cheguei a me desviar dos caminhos do Senhor. Eu disse: eu sinto tanto o Senhor, estou passando por isso. Aí saí para o mundo, meus amados. Aquilo que eu não encontrei dentro da casa do Senhor, eu achava que eu ia encontrar lá fora. Mas Deus disse que aquele que abandona a casa dele, ele vai sofrer lá fora. Ele conta isso na parábola do filho pródigo. O filho que abandona a casa do Senhor, ele vai encontrar um sofrimento pior lá fora. Eu costumo dizer nas minhas pregações na música: é melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Ele. Porque quando a gente sofre com Cristo, a gente tem a certeza que a gente vai passar por aquele deserto. Mas quando a gente não tem Ele, a gente não tem essa certeza. Porque não é o homem que vai nos ajudar a gente passar no deserto. E quando eu estava naquela prova ali, passando por aquele momento difícil, eu saí para o mundo. Fui trabalhar com as coisas do mundo, com a música, com a seresta. Fui tocar seresta nos bares. Fui tocar para o mundo, achando que as pessoas do mundo, aquele dinheiro que eu ia ganhar, ia suprir as necessidades. Eu tocava 1 hora por R$300. Isso para um mundão não é muita coisa. Hoje estou cheio de dinheiro. No outro dia estava doente, cheio de bebida alcoólica. Muitas das vezes experimentando uma droga do mundo. Muitas das vezes se prostituindo. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, Ele tirou tudo que eu tinha. Tinha tempo que eu tinha 3 móveis dentro de casa, tinha móveis bons, tinha tudo. Aí eu disse: eu vou voltar para os caminhos do Senhor. E quando eu voltei, Deus tirou tudo. Tudo que eu consegui com as coisas do mundo, Ele tirou. Aí eu imagino Deus disse: tu conseguis essas coisas com as coisas do mundo? Eu não disse: eu não quero não. Tu vai ter que conseguir agora, trabalhando para mim. Aleluia! E foi quando eu saí do meu serviço para servir ao Senhor. E comecei a dar mais crédito à palavra de Deus. Porque meu pastor dizia: essa palavra tem poder de cura, de salvação e de libertação. E se ela tem poder de cura e de libertação, ela vai me libertar dessas coisas do mundo. Ela vai me libertar dessas vontades que eu tenho de servir ao mundo. E certas vezes essa palavra me libertou, meus amados. E eu passei a acreditar nela. Se foi Jesus que falou, vai se cumprir na minha vida e na tua vida.
Agora, para tudo tem um tempo determinado. O Senhor deixou tudo tem um tempo determinado. Às vezes nós somos muito apressados. É que na palavra, às vezes nós se preocupamos demais. Nós queremos que Deus faça naquele momento. Nós queremos que Deus supra nossas necessidades naquele momento. Mas é no tempo dele. O Senhor diz, o Senhor, ele passou 33 anos de sofrimento para poder subir para a glória do Senhor. Aí nós sofremos um dia e já blasfemamos contra o nosso Deus. Já esfria na fé. Meus irmãos, a fé da gente ela pode dar do tamanho do grão de mostarda. Mas ela não pode ser menor. Mas quando ela for do tamanho do grão de mostarda, há Jesus na nossa vida. Vai se cumprir o que você quer na nossa vida. Quantos aqui não tem promessa? Você não vê a casa do Senhor hoje por acaso? Quando a gente vê a casa do Senhor, algum propósito, alguma coisa nós queremos nesse momento. Glória a Deus. Quando saímos para a casa do Senhor, aleluia. Quando nós vamos para a casa do Senhor, eu venho com um propósito de adorar, de servir. E quando eu venho para pregar a palavra do Senhor, aí é que eu me consagro mais, meus amados. Porque para falar do Evangelho de Cristo temos que estar preparados espiritualmente. Porque o inimigo ele é perverso. O inimigo ele coloca coisas nos olhos da gente no dia a dia para que ele esfriar a nossa. O inimigo ele oferece tantas coisas que ele, muitas das vezes, quando a gente está com uma fé pequena, a gente às vezes tenta até sair nos caminhos do Senhor. E eu tenho um testemunho, meus amados. Eu tenho um testemunho prova viva. Que quando a gente se desvia um pouco do Evangelho de Cristo, do trabalho dele, ele esfria nossa fé de uma forma. Tem um missionário Caleb, eu vou citar ele como testemunho. Por quê? Porque a gente tem que pregar o que a gente vive. Não adianta eu subir aqui, eu pregar o que a irmã está vivendo. E eu não estou tentando consertar a minha vida. Eu pregando que as pessoas vivem, eu trazendo o testemunho das pessoas e o meu lar sendo devorado pelo inimigo. Missionário Caleb, ele tem um chamado de Deus na vida dele de evangelizar. E a primeira vez que eu vim aqui em Colônia, ele foi por mais para a igreja. E quando eu vi ele dentro da igreja, ele louvando a harpa cristã, ele sabe mais do que eu, mas sabe. E eu falei para a mãe dele, cuidado, que o inimigo vai mexer na vida dessa criança. Olha o que o inimigo faz. Como o inimigo sabe que dentro de uma casa tem dois servos do Senhor, que buscam ele severamente, que se consagra na presença dele, ele vai procurar uma porta para entrar, vai procurar uma brecha. Não precisa ter uma porta aberta para o inimigo entrar. Aleluia. E eu falei para ela há 2 anos atrás, o inimigo ele vai tentar mexer, ele vai mexer nele, porque ele tem chamado. E o que foi que o inimigo apresentou a ele? As coisas do mundo. O jogo, o celular, os aplicativos. Ele não tem culpa do que aconteceu com ele. Que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas ele vai ter que passar esse processo, que é para ele ver o Deus que ele estava servindo. E hoje ele conseguiu esfriar na fé. Está caminhando. Por que eu quero contar isso, meus amados? Todos nós que temos filhos, que vigiemos. Porque o inimigo ele quer mexer na família da gente. Jesus disse que ele veio para matar, destruir e roubar. É matar o homem na fé, destruir famílias, casamento e roubar a nossa paz. É isso que ele quer fazer na vida dos servos do Senhor. Sabe, mas ele não mexe quem está lá fora, porque já é dele. Ele só quer mexer quem está servindo a Deus. Porque ele sabe que quanto mais o Evangelho vai ser pregado, mais o ser humano vai sair dos caminhos do inimigo. Quanto mais eu prego a palavra do Senhor, mais ele se revolta contra mim. Se eu pregar a palavra do Senhor e não tiver acontecendo nada comigo, alguma coisa tem de errado. Porque a palavra ela tem que incomodar.
Se eu estiver pregando, não está acontecendo nada na minha vida, eu não estou sofrendo perseguições, o inimigo não está furioso comigo, a coisa eu estou agradando a ele. Porque a palavra não pode agradar Satanás, a palavra tem que incomodar ele. E é isso que ele faz. É isso que muitos pregadores estão pregando por aí. Eu não sofro perseguição, a minha família é só prosperidade, a coisa não está errada. Porque dentro de 2 anos de evangelho, de missão que eu tenho pelo mundo, eu tenho sofrido, meus amados. Satanás tem tentado destruir meu casamento, que não é brincadeira. Porque ele sabe que Deus levantou eu e minha esposa para levar o evangelho dele a toda criatura. Acontece coisa dentro da casa da gente. O que é que eu faço quando a ventania chega? Eu vou para o pé da cama, para o joelho. Eu vou orar, porque eu sei que a batalha que ele está tentando é contra mim. Eu pego a Bíblia e passo o dia todinho nela, meditando. Eu disse, enquanto essa ventania não passar, eu não vou me levantar do joelho, não. Porque eu sei o que é que ele quer aqui dentro. E é o que eu trago, meus amados, para a igreja. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Se você estiver sofrendo perseguição, saiba que é porque você está adorando de verdade. Se você não estiver sofrendo, você não está agradando a Deus, não está agradando ao inimigo. Jejum, oração. Porque nossa igreja tem que estar em jejum e oração. Meus amados, vai chegar um tempo que vai vir tantos endemoniados correndo para dentro da igreja do Senhor. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Porque só vir para a casa do Senhor dizer que vai ser salvo. Eu vou dizer com respaldo bíblico. Não vai ser não. Não vai ser não. E venham ficar leve em oração, porque vai chegar tempo que Satanás ele vai tentar derrubar a casa do Senhor. Vai chegar pessoas dentro da igreja tentando destruir a obra do Senhor. Certa vez na minha cidade tinha uma mulher lá e ela estava com uma legião. E ela dizia que Satanás tinha mandado ela destruir a casa do Senhor. E ela disse, eu vou começar a destruir a casa do Senhor, vou começar pelas igrejas. E toda a igreja que essa mulher ia, Satanás se manifestava nela ali, e ela saía quebrando cadeira, e dava um, dava no outro, e ninguém conseguia libertar aquela mulher. Certa vez ela foi para a igreja do pastor lá, que esse pastor, meus amados, ele vivia quase 24 horas no tempo da vida dele orando no monte. Ele ia para o monte 5 horas da tarde e saía 5 da manhã do outro dia. E a vida dele era essa. Aí você pensa, mas a igreja desse pastor era cheia. Era não, meus irmãos. A igreja dele não tinha nem 20 pessoas. Porque igreja cheia não quer dizer que aquela igreja é a igreja certa que tem Apocalipse. A igreja certa é aquela que busca o seu verdadeiro evangelho, que obedece ao Senhor, que está em oração, que faz o que Jesus mandou. E essa mulher chegou na igreja dele e sentou numa cadeira lá atrás. E o pastor só se levantava, ele entrava na igreja, colocava seu joelho no chão e só se levantava depois que fosse louvado o zinho, depois que fosse dadas as oportunidades, ele só se levantava nesse momento. E quando esse pastor se levantou, essa mulher começou a se manifestar. O cabelo dela, meus amados, era o cabelo amarrado, o cabelo dela ficou duro assim. E ali ela começou rodando e sacudindo as cadeiras dentro da igreja. E ela disse, essa eu vou destruir. E o pastor disse, não vai ninguém. O povo correu para fora. Ninguém ficou. Ficou só ela, o pastor e o diabo. E o pastor disse, não corre ninguém. Quando ele disse, não corre ninguém, quando ele olhou, não tinha mais ninguém dentro da igreja. E ele disse, tu quebraste muitas casas do Senhor, mas essa daqui, quem vai ser quebrada vai ser tu. E de cima do altar mesmo, ele ordenou, em nome de Jesus, sai de dentro da casa do Senhor. E aquela mulher, ela caiu na hora. Até hoje, meus amados.
Essa mulher não serve ao Senhor, não se manifesta mais, foi liberta, hoje ela adora o Senhor verdadeiramente. E eu tenho uma coisa para dizer, irmãos amados. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Talvez você veja muitos crentes brincando de ser crente. Talvez você veja muitos falsos profetas que o Senhor falou de ter. Talvez você vai ver muitos mercenários dentro da casa do Senhor. Mas a salvação, ela é individual. A igreja que vai subir não vai ser esse templo, vai ser nós. A igreja é nós quem vai subir. É eu quem tenho que ter certeza da minha salvação. Eu não posso ter certeza da salvação da minha esposa, dos meus filhos, que eu não sei o que eles estão colocando dentro do coração dele. Mas eu sei o que estou colocando no meu. Eu sei que eu vim para aqui hoje, eu sei que eu orei, eu sei que eu me consagrei para estar aqui hoje, eu sei que se eu pedir aqui em cima eu vou pagar o preço, Deus não vai me usar mais, Deus vai tirar a minha sabedoria. Porque você não pensa, meus amados, que eu tenho teologia, que eu tenho estudo bíblico, não. Eu não tenho nada disso. E eu também não procuro. Mas também não sou contra quem estuda. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas quanto mais santidade, melhor ainda. Quanto mais você buscar o Senhor, melhor ainda. Quanto mais você jejuar e se consagrar, melhor ainda. Porque Jesus disse que o Espírito está forte, mas a carne é fraca. E nós somos seres humanos. Hoje eu posso estar pregando aqui, amanhã eu posso cair. Eu não sei o que o inimigo pode fazer na minha vida. Nós não sabemos o que ele está preparando para nós. Mas estamos preparados para enfrentar ele. Que a igreja do Senhor esteja preparada. Porque o arrebatamento vai chegar, meus amados. O que a gente vê acontecendo lá fora, de pastores serem envergonhados, cantores gospel serem envergonhados, porque achavam que a salvação deles estava através da mídia.